Vetores do desenvolvimento e do crescimento, as atividades relacionadas à engenharia, à agronomia e às geociências têm contribuído para reverter a tendência de queda da economia agravada pela pandemia do coronavírus. No entanto, mesmo com o desempenho positivo de alguns setores, principalmente construção civil e agronegócio, fica evidente que isso não basta. É preciso que todos avancem juntos e, para isso, é necessário planejamento. No nível municipal, a retomada da atividade econômica de forma plena e o atendimento das demandas dos meios urbano e rural vão requerer uma atuação destacada das prefeituras e das câmaras municipais. Por isso, é importante que elas estejam preparadas para oferecer o suporte necessário nesse processo de recuperação gradual. Nesse cenário, 2 fatores essenciais devem ser levados em conta pelos gestores municipais, e não apenas do ponto de vista do enfrentamento do quadro pós-pandemia, mas como práticas incorporadas à administração pública, o planejamento e a qualificação das equipes de gestão. O vice-presidente do CREA Minas, engenheiro mecânico Edílio Veloso, diz que a engenharia e as geociências podem contribuir para levar mais qualidade de vida a quem vive nas cidades. A qualificação da gestão municipal, com a participação de profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, é uma condição primordial nesse aspecto. Além de agregar conhecimentos específicos na busca de soluções, a constituição de equipes técnicas capacitadas possibilita, entre outras coisas, a elaboração de projetos de qualidade. Esse caminho, que é de mão dupla, levará com certeza a uma maior inserção da engenharia, da agronomia e das geociências na vida cotidiana dos municípios. O CREA Minas reforçou esta parceria com os municípios a partir da construção da cartilha Ideias e Soluções para os Municípios, contribuições da engenharia, da agronomia e das geociências, produzida com o apoio da Associação Mineira dos Municípios. Os temas abordados no documento estão agrupados em torno de 6 eixos: meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, alimentos, rodovias e valorização das profissões. Edílio lembra que a oferta se dá em um momento oportuno, com a discussão no Congresso da nova lei de licitações. Anseio dos administradores públicos há mais de 2 décadas, a legislação nasce após anos de negociações entre as partes envolvidas e garante maior segurança jurídica aos licitantes, contratados e gestores municipais. O CREA Minas estará de portas abertas, dentro dos limites de nossas competências e atribuições, nesse período de transição e convivência da lei de licitação, momento em que a engenharia, a agronomia e as geociências terão muito com o que contribuir com os gestores municipais. Entre as mudanças, há novos critérios de julgamento das propostas para licitação, como o menor preço, maior desconto e maior retorno econômico, além de um cadastro unificado de licitantes que vai reunir informações de licitações e contratações de todas as esferas de governo. Professor emérito da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Clélio Campolina, também graduado em Engenharia, reconhece o esforço do Conselho em ampliar a participação política dos profissionais e inserir, pelo conhecimento científico, melhor planejamento e gestão às cidades, onde vive a maioria da população. Campolina lembra que um planejamento bem elaborado abre o caminho para a captação de recursos pelo município. Isso pode ser realizado por meio de parcerias público-privadas ou pelo acesso a linhas de crédito junto a instituições financiadoras. A obtenção de recursos constitui um mecanismo fundamental numa época de declínio da atividade econômica, que tende a reduzir, inclusive, a arrecadação com impostos. Existem fundos federais, por exemplo, de apoio à pequena produção, e é fundamental, por exemplo, você ter um suporte, no caso específico, da área de agronomia. Tá certo? Da mesma maneira que acidentes naturais, você precisa de um suporte, não só da engenharia convencional, mas você precisa de um bocado de geociência, pessoas com formação técnica para ajudar a gestão municipal no estabelecimento dessas prioridades, dessas diretrizes, desses critérios, desse planejamento. Campolina reforça ainda que o planejamento implica em acordos intermunicipais, construção que pode virar oportunidade em um estado de dimensões e realidades tão distintas como Minas Gerais. Para o professor é preciso aliança e senso comum para avanços concretos.
uma lição que precisa ser lembrada a cada 4 anos. E nós não temos uma instância administrativa intermediária, padrão condados em vários países do mundo. Então, se faz precariamente associações municipais que muitas vezes são temporárias e que dependem do momento político, que tenha, digamos, partidos políticos convergentes em cidades próximas e que muitas vezes desarranja quando há diversidade política. E o planejamento dessas coisas tem que ser visto numa perspectiva do interesse de longo prazo, não da circunstância do governo ou do partido que esteja no poder, que é o que a gente discute, a diferença entre uma visão de Estado e uma visão de governo. O Estado tem que ter uma perspectiva de longo prazo do interesse coletivo das diretrizes. Acompanhe a série de reportagens sobre os eixos temáticos da cartilha do CREA Minas no site radiocreaminas.com.br.